Olá, vamos continuar? Agora a gente vai ver a classificação das orações subordinadas adjetivas. Na aula anterior, eu falei para vocês que as orações subordinadas adjetivas são aquelas que caracterizam a outra oração. No caso, a gente chama de oração principal. A oração que não tem conectivo, não tem o pronome relativo, a gente chama de oração principal. E a gente viu na aula anterior que as orações subordinadas adjetivas são aquelas que funcionam como uma característica da oração principal, de um termo da oração principal. Vimos também que são orações que serão introduzidas por um pronome relativo, que é aquele que se refere ao termo antecedente. Pois agora nós veremos a classificação dessas orações subordinadas adjetivas. Elas só vão se classificar em duas. Elas serão orações subordinadas adjetivas explicativas ou restritivas. Elas serão explicativas se elas explicarem, como o próprio nome já indica. Ela vai explicar melhor ou ela vai esclarecer o termo que ela se refere. Vamos para o exemplo? Aqui eu tenho assim, ó. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Vamos primeiro analisar quem são os verbos. Toda vez, pessoal, que a gente pegar uma oração, a primeira coisa que tem a fazer é identificar os verbos. Porque através dos verbos você vai identificar quantas orações tem e a partir daí você vai identificar a relação que existe entre essas orações, se é uma relação de dependência ou de independência. Então vamos lá. O primeiro verbo estava e o segundo verbo deixou. A minha primeira oração é: o exame final deixou todos apreensivos. Coloquei aqui para vocês embaixo. Ó, o exame final deixou todos apreensivos. Vocês vão me dizer, Ana Paula, eu tenho 3 orações? Não. É porque essa minha segunda oração aqui, observa, ela está intercalada, ela está aqui no meio, né? Mas a oração principal, aquela que não tem o conectivo, é essa. O exame final deixou todos apreensivos. Até porque, pessoal, não existe oração sem verbo. Então, o exame final não poderia ser uma oração, porque aí eu não tenho verbo, entendeu? Toda oração precisa ter verbo. Então, a minha primeira oração, o exame final deixou todos apreensivos, como não tem o conectivo, ela é chamada de oração principal. Na minha segunda oração, eu tenho o conectivo, que aqui é o que a gente chama de pronome relativo. Esse que refere-se a exame final. Então, essa minha segunda oração, ela funciona como um adjetivo em relação à primeira oração. Eu vou até limpar aqui o desenho, só para vocês verem um detalhezinho aqui. Observa, pessoal, que essa minha oração subordinada adjetiva, ela veio entre vírgulas. E eu já vou dar essa super dica para vocês. Sabe qual é a diferença entre a oração subordinada adjetiva explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva? É só essa bendita vírgula. Toda vez que você tiver oração subordinada adjetiva que virá entre vírgulas, separada por vírgula da oração principal, você terá uma oração subordinada adjetiva explicativa. Inclusive, é função da vírgula separar termos ou orações explicativos. Então, por isso que eu separo a oração adjetiva explicativa por vírgula. A gente está explicando que o exame final estava muito difícil. Então, minha oração principal, o exame final deixou todos apreensivos. Minha oração subordinada adjetiva explicativa, que vem entre vírgulas, que estava muito difícil. Vamos classificar a outra oração abaixo? Aqui eu tenho João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Qual é o primeiro passo? Identificar os verbos. Então, bora lá. Eu tenho e eu tenho surpreendeu. Ligando as orações, eu tenho o pronome relativo que se refere ao termo antecedente, João. Então, a minha oração principal, João surpreendeu a todos. Aqui embaixo, oração principal. Quem é a minha oração subordinada adjetiva explicativa? Que é o mais calmo da turma. Eu estou explicando quem é João. Quem é João? João é aquele que é o mais calmo da turma. Observa mais uma vez que a minha oração adjetiva, ela veio entre vírgulas, ok? E a oração restritiva, já dei um spoiler sobre ela, né? A oração adjetiva restritiva é aquela que restringe, delimita o significado do termo antecedente. E aí a super dica é que ela não vem separada por vírgulas. Enquanto a oração explicativa, ela sempre, isso é regra, ela sempre tem que vir separada por vírgula, a oração adjetiva restritiva não vem separada por vírgula. Vamos entender como é que essa oração funciona, como é que ela é classificada. Aqui eu tenho
As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Eu tenho primeiro verbo, são, e segundo verbo, eu tenho uma locução verbal, merecem ser. Eu queria até, pessoal, fazer uma observação em relação a isso. Ana Paula, quando eu tenho uma locução verbal, são dois verbos, eu vou ter duas orações ou só uma? Só uma. A locução verbal são dois ou mais verbos que funcionam como um verbo somente. Então, essa locução aqui, merecem ser, ela é uma locução verbal, tem dois verbos, por isso que o nome é locução, mas ela funciona só como um verbo. Então, a minha primeira oração, as pessoas merecem ser punidas, ó. As pessoas merecem ser punidas, é a minha primeira oração. Que são racistas, é a minha segunda oração. Mais uma vez, a minha oração, ela veio ligada, ela veio introduzida pelo pronome relativo, que se refere ao termo antecedente pessoas. E aí eu pergunto para vocês, de acordo com essa oração, são todas as pessoas que merecem ser punidas? Não. Observa que quando eu coloco esta minha oração que são racistas, eu estou dizendo que somente as pessoas que são racistas é que merecem ser punidas. Porque a função da oração adjetiva restritiva é exatamente essa, ela é delimitar, a função dela é delimitar, restringir o significado do termo antecedente. Então, a oração principal, as pessoas merecem ser punidas, a oração subordinada adjetiva restritiva, que são racistas. E observa que ela não vem entre vírgulas. Vou apagar aqui para vocês observarem. Ou ela não vem separada entre vírgulas. Ana Paula, se ela viesse separada por vírgula, ela seria explicativa. Porque nós vimos na minha fala anterior que as orações subordinadas adjetivas explicativas obrigatoriamente têm que vir separadas por vírgula. Ok? Vamos para esse último exemplo, para não ficar dúvida. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Vamos lá os verbos, né? O primeiro passo é identificar os verbos. Primeiro verbo, praticam. Segundo verbo, costumam ser. Mais uma vez, eu tenho uma locução verbal. Então, eu tenho a minha primeira oração. As pessoas costumam ser mais doentes. Primeira oração, oração principal, coloquei aqui embaixo para vocês. A minha segunda oração, que não praticam esporte. Ela é minha oração adjetiva, ela vem ligada pelo pronome relativo, ela vem introduzida, aliás, pelo pronome relativo que se refere ao termo antecedente pessoas. Aí eu pergunto, quais são as pessoas que costumam ser doentes? Somente aquelas que não praticam esportes. Observe que essa minha oração que não praticam esportes, ela está delimitando, ela está restringindo o sentido, o significado, a ideia do termo antecedente pessoas. Por isso que ela se classifica como oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Muito fácil, né, galera? Muito fácil mesmo. As orações subordinadas adjetivas só vão ser classificadas em duas, explicativa e restritiva. A explicativa explica o significado do termo antecedente e a restritiva restringe o significado do termo antecedente. Mas se você está na dúvida, você só vai lembrar. Orações adjetivas explicativas, elas são separadas por vírgula. Muito bem. E a restritiva não é separada por vírgula. Muito fácil, né? Tão fácil é que vocês vão fazer as atividades com seu professor de sala e a gente se encontra na próxima aula para a gente conhecer, para a gente mergulhar um pouco mais nesse universo da língua portuguesa, tá bom? Super beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula.